Olá, atleta! Hoje este vídeo vai ser um vídeo diferente daqueles que tu costumas ver no meu canal. Vai ser um vídeo mais de chamar a tua consciência do teu estado, dos teus resultados, daquilo que te tem acontecido até agora. E vou-te também contar até ao final deste vídeo uma história engraçada sobre o Cristiano Ronaldo, do porquê dele ter sido encontrado com os braços no ar atrás de uma porta pelo seu treinador. Eu já te conto. Mas antes disso, eu quero falar para ti, atleta. Muitos atletas em Portugal, e falo Portugal porque eu tenho visto essa realidade até mais em Portugal do que lá fora. Eu trabalho com muitos atletas, quer em Portugal, quer fora de Portugal, e reparo que essa constatação que eu vou falar mais à frente, eu reparo até e constato mais em Portugal do que fora. Ainda são alguns atletas que chegam até mim, às vezes não no timing ideal. O que é o timing ideal? O timing ideal é quando o atleta sabe aquilo que tem que fazer antes até de começar a época, na pré-época. E quando eu falo do ter que fazer, estou a falar a níveis físicos, táticos e todo outro treino também que muitos atletas ainda desvalorizam, que é o treino mental. Então, como eu dizia, muitos atletas chegam até mim fora do timing ideal, que esse timing ideal seria até no início, antes de começar a época. E muitos só o fazem quando as coisas começam a correr muito mal, ou quando começam a correr mal, e muitas vezes até quase já no final da época, que pouco ou nada há a fazer. E também existe uma porcentagem de atletas que chega ao final da época, as coisas correram mal, como têm corrido de uma forma consecutiva, e nunca percebem do porquê. Dizem sempre que as coisas correram mal porque não tiveram oportunidades, ou porque a sorte não esteve do lado deles, ou porque o treinador não foi com a cara deles. Quando, na verdade, o que acontece é que muitos atletas desvalorizam ainda aquilo que, na competição, é a maior percentagem, que é o treino mental. Numa competição, provavelmente já te aconteceu a ti ou a colegas teus, de tu fazeres tudo bem nos treinos à semana e chegares à competição e parece até que desaprendeste, as coisas não te saem. Achas que isso tem a ver com o quê? Achas mesmo que tu desaprendeste de um dia para o outro, da quinta-feira para o sábado ou para o domingo? Isso tem a ver com a tua mente, com aquilo que tu projetas para essa competição. Claro que também tem muito a ver com os adversários, daquilo que o adversário te deixa ou não pôr em prática, porque se tiveres um adversário muito mais forte, provavelmente não vais conseguir pôr em prática coisas que à semana, sem adversários, tu pões em prática. Essa é uma das coisas que tens de ter muito noção, é que quando tu vais para uma competição achar ou focar no adversário, ou porque o adversário é mais fácil, ou porque o adversário é muito difícil, isso já faz parte do treino mental, já é uma coisa que eu trabalho com os meus atletas. Os meus atletas sabem que na competição não existe adversário. O adversário és tu contigo mesmo. Isto para umas mentes onde o treino mental ainda não está muito bem preparado, onde não existe muito um treino mental. Claro que dependendo do teu grau de evolução de treino mental, tu já poderás sim falar e até ver e até estudar, e deves fazê-lo, estudar o adversário. Mas quando tu sentes que ainda não tens aquela estrutura mental forte de atleta campeão, quando
tu te focas muito no adversário. Não estou a dizer que o adversário não é importante e que não devemos pensar nele, devemos. Só que existe um timing, não é no dia da competição. E deixo já aqui esta grande dica. Não é no dia da competição que tu te deves preocupar com o adversário. Deve ser à semana, deve ser nos treinos, ver jogos dos teus adversários, estudar os teus adversários, mas isso à semana, durante os treinos, e não em todos. Mas é dessa forma que tu deves estudar os teus adversários, tu deves modelar também os teus adversários, aqueles que tu consideras bons, aqueles que são referência para ti. Aí sim, tu deves pensar no teu adversário, deves estudar, deves modelar, mas só dessa forma. Não no dia da competição. No dia da competição, quando tu te focas em demasiado no teu adversário, vai fazer com que tu percas o foco em ti. Vai fazer com que tu percas o foco naquilo que tu fazes bem, naquilo que tu precisas de pôr em prática. Então, o que acontece contigo, atleta, com colegas teus, é isso mesmo, não fazem um treino mental, porque na competição 90% é mental, ponto final. Esquecem esse treino, focam-se em demasia muitas vezes no adversário, e já te disse aqui qual é o timing que tu deves focar no adversário. E o que eu constato é que muitos atletas passam épocas a fio sem perceberem aquilo que lhes acontece, sem avaliarem o porquê dos maus resultados, outros resultados que não são aqueles que o satisfazem, porque todos podem ir mais além. E muitas vezes não conseguem perceber se estão a ir muito além quando não medem os seus resultados, quando não percebem em que é que podem melhorar. Isso nós fazemos também no treino mental. Então, o que eu vejo é muitos atletas a chegarem até mim já numa forma quase que em desespero, a pensar que vamos ter grandes soluções. E não é assim. O que eu te quero chamar à consciência e que tu pares para pensar um bocadinho é que o treino mental, aquele que jogadores de elite fazem sempre, aquilo que eu te dizia há pouco no início deste vídeo sobre o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo hoje em dia é quem é, chegou onde chegou e mantém-se lá dessa forma tão inédita, porque ainda hoje faz o treino mental. Ele foi encontrado atrás de uma porta com os braços no ar e perguntaram-lhe o que é que ele estava ali a fazer. E ele respondeu: eu estou a celebrar o próximo golo que eu vou marcar. Isto é treino mental, pessoal. Ele estava a visualizar as jogadas, a visualizar o que é que ia fazer. Cada atleta, o treino mental é adaptado. Cada atleta tem o seu treino mental. Poderão ser muito parecidos, iguais e muito diferentes até, dependendo de cada um. Isso nós encontramos em conjunto. Eu ajudo os atletas a encontrar qual o treino ideal que para esse atleta faz sentido. E repara que o Cristiano Ronaldo, ainda hoje, sendo quem é, faz o treino mental. É dessa forma que se chega lá. Porque muitas vezes acabam-se carreiras e os jogadores olham para a sua história e dizem: bolas, eu podia ter ido muito mais longe e não fui porque não tive cabeça. Muitos até desistem, eram grandes promessas e desistem porque não tiveram cabeça. Hoje em dia mais do que nunca se percebe que se os atletas não tiverem muito foco e não trabalharem o foco, existem tantas distrações a chamar para outros caminhos mais fáceis, porque convenhamos que ser atleta não é uma coisa fácil, como se apregou por aí. Ganham muito dinheiro, têm uma vida muito boa. Não é assim tão fácil quanto aparenta. Eles têm que provar a toda hora, eles têm que conquistar posições a toda hora.
os contratos muitas vezes são muito curtos e eles têm que estar já a pensar no próximo, têm que mostrar e provar que merecem esse lugar, e são tantos a querer aquele lugar que exige mesmo muita boa gestão da pressão física, mental, e por isso a vida de atleta não é assim tão fácil. Eu sei porque eu lido com muitos atletas e muitos treinadores e eu sei as inúmeras dificuldades mentais que muitos passam e outros até nem sequer têm coragem de falar e vão tentando entre os pingos da chuva passar mais ou menos despercebidos, e por isso muitas vezes sem ajuda as coisas ficam mais difíceis. E eu sei que as dificuldades são muitas, mas isto então mais uma razão para te sensibilizar e te chamar à consciência de quão importante é tu estás bem forte psicologicamente, tu estás forte mentalmente para encarar todos esses obstáculos, todos esses dias menos bons, e melhor ainda, para tu te superares mais ainda. Tu até já podes estar num nível muito bom, numa equipa onde tu gostavas de ter jogado, conseguiste alcançar esse objetivo, mas será que tu não queres mais? Será que o teu desafio parou por aí? Provavelmente quem é atleta gosta de desafios constantes. E mesmo estando lá em cima, a pressão é muita e os treinos mentais são importantes. Eu podia dar-te aqui imensos nomes de pessoas dos quais eu trabalho. Eu tenho atletas femininos e masculinos, sendo que as atletas femininas têm uma pressão diferente porque muitas vezes têm aquele fator hormonal que faz com que o sistema emocional delas oscile mais, e se elas não estiverem preparadas mentalmente, no dia da competição as coisas podem perder um bocadinho o controle, porque tendo essas oscilações em dias de competições, as coisas podem correr mal se elas não estiverem fortes mentalmente. Temos imensos casos, e casos de pessoas que se cobram demais, casos de pessoas que se focam demais nos adversários. Um dos grandes erros dos atletas é também focarem muito no resultado, e quando isso acontece